Oi, pessoal, tudo bem? Aqui de volta com o Prosa com Bertaglia. E dessa vez eu vou conversar com uma pessoa fantástica. Se existe um termo e uma condição na nossa vida, em termos de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de carreiras, isso está muito conectado àquelas pessoas com as quais nós convivemos. E os líderes eles têm uma influência muito grande nas nossas vidas. Então, eu resolvi escolher um tema aqui, chamar uma pessoa para bater um papo sobre valorização de líderes, aquelas pessoas que fazem a diferença nas nossas vidas, né? E, verdadeiramente, ao longo das nossas vidas, nós temos que refletir um pouco nas nossas atitudes, nas nossas maneiras de nos comportarmos, quais são aquelas pessoas que estiveram ao nosso lado ao longo do tempo, os amigos, enfim, né? E nas empresas que transformam aqueles momentos em que nós tivemos as nossas atividades em grandes histórias e que depois nós podemos contar, ou seja, são aqueles famosos legados. E existem as histórias positivas e as histórias negativas. Eu tenho histórias fantásticas com líderes que fizeram a diferença na minha vida. E essa pessoa com a qual eu vou conversar agora sempre foi uma pessoa que me ajudou e sempre foi uma pessoa extremamente positiva. E eu sou muito feliz por isso. Então, eu vou trazer uma pessoa para prosear comigo que fez a diferença durante a minha carreira. E detalhe, nós temos que valorizar as pessoas que fazem a diferença em nossas vidas. Então, eu vou chamar aqui, nada mais, nada menos, para prosear comigo, o fantástico amigo Roberto Vilarinho. Olá, Ok. Vila, me permita chamá-lo de Vila, né? Nessa longa jornada que nós tivemos juntos aí na Gessilever, na então Gessilever, e depois na Unilever. Que honra tê-lo aqui, né, no Prosa com Bertaglia, para a gente bater um papo. Vila, como vai você? Bom, primeiro, eu acho que é um prazer enorme estar aqui com você. Acho que a gente tem uma história juntos de muitos e muitos, de décadas, talvez, né? E, assim, é uma felicidade muito grande ver ou perceber que você, como um dos caras que eu tive a chance de treinar, você se desenvolveu, trilhou um caminho muito interessante, que eu admiro demais, que é a sua preocupação com o treinamento, com o desenvolvimento de pessoas, com o desenvolvimento da área que você adora, que você conhece com profundidade. Então, sem dúvida, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com você para contribuir nessa sua jornada e ter uma prosa aí de alguns minutos e poder ver o que eu consigo contribuir com a sua história. Vila, a nossa prosa aqui, se fosse levar ferro e fogo, nós falaríamos durante o dia todo, né? Mas, logicamente, nós temos um limite. Eu queria que você Seria falasse muito bom para a um pouco. pandemia, né? A gente passaria a Exatamente. pandemia conversando aqui. Eu queria, Vila, que você falasse um pouco da valorização do ser humano, né? Porque eu sempre enxerguei você como um ser humano fantástico, né? Fala um pouco disso para a gente, Vila. Eu não sei se eu já comentei isso com você, mas essa é uma história bem interessante, porque eu entrei na Unilever em 76, eu acho que talvez em 77, 78, eu fiz o meu primeiro curso gerencial. Então, para mim, um garoto que veio lá de uma origem bastante simples, bastante humilde, da Baixada Santista, fui fazer meu primeiro curso gerencial. E entendia, naquela época, você sabe que a informação era muito rara, era mais a informação dos bancos, da escola, a informação mais técnica, a informação de gerenciar pessoas era muito mais rara, né? E nesse primeiro treinamento, a gente fez um exercício que chamava alguma coisa de FIRE, ou não lembro nem o nome do exercício direito, mas ele testava as suas habilidades e você respondia uma série de questões entre como é que você era voltado, se você era voltado para a tarefa ou para as pessoas, né? E ao final do resultado eu fui surpreendido, a minha curva deu muito voltada para pessoas, né? E aquilo foi uma coisa assim para mim que, confesso, naquele momento foi um pouco chocante, né? Porque eu esperava uma coisa um pouco diferente, ou mesmo um modelo de negócio, esperava pessoas com
uma performance mais voltada para o trabalho, né, para a tarefa. E quando nós voltamos, acabou o seminário, a gente voltou para a fábrica e o gerente de RH me chamou para fazer um apanhado na época, né, do que havia sido o treinamento. E ele fez um comentário assim, não, você precisa prestar atenção, porque você é muito voltado para pessoas, você é muito, você tem que focar na tarefa, pá, 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 pá. Eu achei que aquilo foi um ponto super de atenção para mim. Foi o meu primeiro alerta e meio assim, não muito feliz, né? Eu falei, caramba, será que eu sou uma pessoa muito folgada? Não é esse o ponto. Porque, na realidade, toda a minha vida foi voltada realmente para cuidar das pessoas, né? Eu acho que eu sempre gostei muito de conseguir resultado através das pessoas. A tarefa, ela está aí, ela tem que ser performada, ela tem que ser entregue, mas ela tem que ser entregue com qualidade, com motivação, né, com comprometimento. E só quem pode fazer isso são as pessoas. Então, acho que eu descobri cedo essa minha, vamos dizer assim, tendência para trabalhar mais voltado ao cuidado com as pessoas que com o cuidado com a tarefa em si. Mas não é bem assim. A vida é uma mescla de coisas e é muito importante que você conheça, eu acho que mais do que as suas fortalezas, porque as fortalezas aparecem naturalmente, mas que você conheça suas fraquezas, né? Porque essas é que você tem que trabalhar, essa é que você tem que desenvolver, né? Então, sempre os meus planos de trabalho, quando eu fazia alguma coisa, eu falava, bom, deixa eu checar só se eu estou sendo muito fair no assunto pessoas ou eu estou dando peso adequado para quem tem que ter peso adequado. Isso foi um alerta em toda a minha vida profissional. Foi assim que eu conduzi minha carreira. Não, e uma das coisas que eu acho que é fantástica em você, e eu lembro bem na fábrica de Valinhos, né? A Gessileva de Valinhos, você tem uma forma de comunicar, uma forma de dar feedback para as pessoas, né, com muita facilidade. Ou seja, muitas vezes as pessoas recebem um feedback e o feedback pode ser orientativo, pode ser crítico, ou seja, existem várias maneiras de você aceitar o feedback. E eu lembro ali que tinha algumas pessoas fantásticas, eu vou citar nomes aqui, Vila, não dá para deixar de passar um Pedrinho, né? O Nelson Scarpato, a Beth, o querido Wilson Sobral, o Riley Gobo, né? Então, era uma equipe fantástica, onde a gente vivia ali, né, fazendo estudo de tempo nas linhas de produção. Né? O pessoal nem sempre gostava muito que a gente chegasse ali com o cronômetro e a pranchetinha para medir o pessoal, mas você orientava muito esse trabalho. Então, era uma liderança. Eu costumo dizer o seguinte, Vila, o que nós fazemos em vida, isso ecoa, não só pela eternidade, ecoa durante a vida mesmo. Né? Então, essa valorização profissional que as pessoas têm por você, você é uma pessoa muito querida, e você fez carreira dentro da Unilever, as pessoas gostam de você. Então, como é isso, Vila? Como é ser líder? Porque a gente fala, pô, líder, seja uma pessoa com empatia, com comunicação fácil, tem a forma de dar a bronca, a forma de gerir conflito, né? E você sempre fez isso com uma facilidade muito grande, né? Assim, eu não tenho, se você me perguntar a minha visão sobre o líder, né? Eu não tenho uma frase, um conteúdo. Eu tenho uma visão e um entendimento do que é ser isso, né? Qual que é o papel, qual que é a responsabilidade de qualquer pessoa que assuma qualquer tipo de liderança, pequena, grande, enorme, qualquer coisa que seja. Mas eu sempre acreditei assim, tem que inspirar, né? O líder tem que inspirar. Ele tem que ele inspira na atitude, ele inspira no respeito que ele tem pelas pessoas, na honestidade que ele tem no trato com as pessoas, ele inspira no discurso dele. O discurso dele tem que ser um discurso honesto, discurso não importa se é duro, se é macio, o que seja, mas ele tem que ser honesto, né? Então ele tem que falar, a verdade tem que ser dita. É óbvio, é boa, é mal, a verdade tem que ser dita. Eu acho que o líder ele tem um papel enorme de desenvolvimento, né? De ser o cara responsável pelo desenvolvimento do time dele, não é do time, das pessoas, da organização, os modelos de trabalho, as formas de trabalho, fazer com que o negócio dele seja um negócio que traga desenvolvimento, né? Não seja um negócio estável, um negócio satisfeito, que tenha aquela estamos todo mundo bem, a companhia está bem, não é nada disso. O líder ele tem que estar constantemente buscando desenvolvimento
do grupo que está, do negócio que está na mão dele. Eu sempre gostei muito, você usou alguma expressão da condução, né? Como que você conduz, né? É fazer escolha, não importa, muitas vezes, você faz uma escolha que talvez não fosse aquela mais adequada, mas você escolheu, e aí quando você escolhe, você tem que trilhar o caminho sujeito a correções, ou não, mas você não pode deixar o teu time em dúvida, né? Escolha um caminho, persiga aquela decisão que você tomou. A presença, né? Eu acho que o líder é um cara presente, né? Eu adorava andar no meio do meu grupo, porque eu tinha que escutar o som das pessoas, eu tinha que entender o que os caras estavam falando, né? Então, para mim, estar presente é fundamental. Eu tenho um episódio na minha vida que, para mim, é uma coisa assim... cada vez que eu me lembro, sem brincadeira, às vezes me choca os meus olhos, sabe? No último dia que eu estava na companhia, eu falei, bom, o que eu faço agora? Amanhã eu não volto mais. Eu falei, eu preciso me despedir das pessoas. Então, a gente ficava no andar da presidência, da vice-presidência, que era um andar isolado lá do board. Eu desci para o andar, a gente tinha um grupo enorme nos 2 andares da Faria Lima, e eu fui de mesa em mesa cumprimentando todo mundo, né? Então, devia ter, sei lá, 400 pessoas, 300 pessoas. Aquilo foi um negócio, assim, absurdamente chocante, né? Porque as pessoas se surpreenderam com a minha atitude, e eu mesmo me surpreendi com a minha atitude. Porque aquelas pessoas conviveram comigo a minha vida. Eu estava, de alguma maneira, eu me sentia responsável por elas. E, de alguma maneira, eu tinha que falar para elas que eu estava saindo bem, que eu estava feliz, para que elas também seguissem e encontrassem o seu jeito de fazer as coisas. Então, assim, sempre foi na minha vida a minha preocupação em que eu pudesse conduzir, eu pudesse estar presente, eu pudesse desenvolver. E aí também acho que é o papel do líder, não é menos importante, talvez seja tão importante, que é entregar resultado, né? O que é entregar resultado? Não é resultado simplesmente dinheiro, é também isso. Mas o resultado é a qualidade do que você faz, como você faz. O resultado é o crescimento, é você sentir que o seu time se desenvolve, que as pessoas estão motivadas para fazer as coisas que têm que fazer, que as pessoas se sentem responsáveis pelo que elas são determinadas a fazer. Então, para mim, essas são entregas que você deixa na mão do seu time para que eles façam o trabalho. Você não consegue fazer o trabalho, você é uma figura isolada num determinado patamar, numa determinada sala, você não é mais responsável pela execução. Então, você tem que garantir que as pessoas estejam treinadas e preparadas para fazer suas entregas, né? E eu acho que um outro ponto que é fundamental e muito importante é a questão eu falo assim, manter um negócio saudável. Saudável é manter um clima de trabalho favorável, manter a união entre as pessoas para que elas se sintam motivadas, manter uma certa vibração no time, manter uma certa vibração no trabalho, porque aí o resultado ele é consequência de tudo, um pouco de tudo isso que eu falei nesse meu pequeno discurso. Então, assim, eu descobri muito cedo, que eu gostava de lidar com gente, e eu descobri que eu poderia desenvolver minha carreira sempre tendo esse tipo de perfil, essa característica, né? Conseguindo meus resultados e sempre cuidando muito bem das pessoas, sempre sendo muito coerente, né? Eu acho que muito coerente e muito honesto. Você falou uma coisa interessante sobre feedback. Acho que talvez o grande número de demissões que eu tenha feito na minha vida sempre foi de uma maneira assim, que a pessoa sentava comigo e saía daquele encontro com um certo grau de satisfação. Eu nunca produzi um inimigo em uma situação tão crítica e tão dramática como essa. Primeiro porque nunca foi de supetão, né? A pessoa sempre foi sendo preparada ao longo do tempo para o que poderia acontecer. E sempre teve muita honestidade no trato com as pessoas. Então, quando você procede desse jeito, todo mundo entende, todo mundo sabe que as suas ambições, a situação, os seus limites, então as pessoas entendem coisas dessa natureza. É parte do nosso jogo, da vida, do mundo que a gente decidiu habitar, né? Então, sim, eu acho que honestidade, transparência e presença são fatores bem importantes numa liderança. Maravilha, Vila. Eu acho, inclusive, isso que você está falando aí é o que difere
E essa é uma perguntinha que eu vou fazer lá no segundo tempo, né? Difere o líder do chefe, né? Aqui, o primeiro tempo da nossa conversa, o Vila, ele terminou. Então, nós vamos tomar uma aguinha, um café, e nós vamos voltar para o segundo tempo. Tudo bem? Beleza, me dá só uns minutinhos que então eu vou pegar uma água e vou ver o meu trabalho na outra esquina. Maravilha. Vamos lá. Até já, até já. Oi, Vila! Estamos de volta aqui para o segundo tempo, a segunda parte do nosso bate-papo, que está fantástico, ao menos na minha opinião. Eu queria desbravar um território aqui, Vila, que a gente tem visto muito aí pela internet, né? Aquele esquema da diferenciação do líder para o chefe, de que 80% das demissões são causadas pelo chefe, porque, na minha visão, essa correspondência, ela vamos falar de matemática aqui, né? É bionívoca, né? Não é só o chefe para o funcionário, é funcionário para o chefe também, para causar uma empatia, né? Qual a sua opinião sobre isso, Vila? Assim, apesar de ser um profissional dos anos 70, vamos dizer assim, eu nunca gostei de ter chefe. Minha esposa diz que eu sou muito rebelde, né? Então, eu não acho necessário ter um chefe. Nunca achei necessário ter um chefe. Eu preciso ter um mentor, eu preciso ter um inspirador, eu preciso ter alguém que me motive, né? Que me dê... Então, assim, essa questão de chefe, eu não compartilho muito, né? Eu prefiro ser mais um parceiro, um desenvolvedor, um responsável pela pessoa, não um chefe. Chefe é muito feio. Então, assim, é verdade. Chefe é índio, né? Chefe é índio. Quem tem chefe é tribo, né? Então, agora, eu acho que existem pessoas com todas as características. Tem gente que tem mais essa talvez, necessidade de ser mais direcionado, ter um pouco mais de pressão, né, para performar. Tem gente que tem mais liberdade, tem mais autodeterminação e é mais fácil para você, às vezes, liderar. Então, isso se fala e é muito verdade, que normalmente aquele teu parceiro que é menos desenvolvido, normalmente ele sofre mais, porque você tende mais, é mais fácil você lidar com um cara que tenha mais velocidade, né, que tenha mais luz própria. Mas a vida é composta de tudo isso faz parte da vida dele, tudo isso é beleza. Então é muito legal você, às vezes, pegar alguém que não tem essa luz e tentar fazer essa pessoa brilhar, né? Eu acho que isso é super importante, faz parte, novamente, o líder, quando ele está presente, ele observa todas essas facetas. Então, você está numa reunião, o cara está apagado, chama ele para a reunião, né? Faz ele participar, né? A gente tinha na Lever a menina de RH que ela batia os dedos assim e falava: não estou ouvindo sua voz, Vilarinho, não estou ouvindo sua voz, cadê sua voz, Vilarinho? Não estou ouvindo sua voz. Então, pô, cara, aquilo era muito chato, né? Porque às vezes você estava viajando em outro lugar, então ela trazia para a reunião. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas têm que estar felizes no lugar que elas ocupam. Elas têm que entender o papel e a responsabilidade do papel que elas ocupam. E elas têm que ter esse entendimento de que a tarefa só pode ser realizada através delas. Então, se elas não conseguem participar, se elas não conseguem resolver, elas deveriam sempre pedir ajuda, né? Isso tornaria tudo bem mais fácil e menos, talvez, traumático. Porque, às vezes, é muito simples. Você passou por isso, muita gente passa por isso. O cara é um bom supervisor, então nós estamos numa vaga para gerente. Põe ele como gerente. Não necessariamente vai ser um sucesso. Pode ser uma desgraça na vida dele, né? Então, assim, as pessoas têm ambição, e é justo que elas tenham ambição, é direito delas terem ambição, mas é justo e é direito também de quem é responsável que faça uma avaliação correta das habilidades, se essas pessoas têm suficiente luz própria para enfrentar uma função de maior responsabilidade. Se sim, ótimo. Se não, também a responsabilidade delas é colocar com todas as regras, né, do que é melhor para cada um. É assim que tem que ser, é assim que tem que ser feito. Novamente, voltamos à questão da transparência e da honestidade, né? Então,
A gente perde recursos fazendo isso, claro, mas eu acho que é mais decente, é mais correto no trato com as pessoas. Então, assim, eu sou mais partidário de que as pessoas tenham autonomia, treinamento, conhecimento, formação para realizar suas funções. A gente tem que ter um plano de trabalho que direcione a organização, que alinhe todo mundo e que facilite a execução e a entrega dos resultados. Aí, a partir daí, a quebra por pedacinhos e a responsabilidade por pedacinhos tem que ser alocada a cada um que tem essa tarefa, né? Então, não gosto do tema chefe, acho totalmente desatualizado e me parece assim que você desenvolver e treinar e incentivar as pessoas a entregarem dá mais prazer para todo mundo. É verdade, é verdade. Eu queria desbravar aqui, conversar com você sobre outros elementos, até porque eu fui um eterno aprendiz contigo aí, né? Com você, com o Riley, aquele pessoalzinho com quem a gente conviveu ali na engenharia industrial. E às vezes, quando estou dando uma aula, ou faço uma palestra, ou às vezes as pessoas me perguntam, Paulo, mas como é que você escreveu o livro? Né? Ou seja, tinha gente que dizia para mim, pô, mas isso aqui foi um copia e cole, né? E o que eu dizia era o seguinte, gente, eu passei por essa situação. Logicamente, você demora 4 anos para escrever um livro de supply chain, né? Você faz pesquisa, conversa com pessoas. Eu me lembro que conversei com muitas pessoas, tanto na Unilever como na HP, fora desse mundo, na Nestlé, na indústria automotiva, exatamente para compor o livro. E uma das coisas que eu valorizo muito, Vila, é exatamente ter passado pela engenharia industrial, que deu uma visão completa, tanto de manufatura como distribuição, fazer layouts, né? Aquele esquema de estudo de tempos, que é coisa do passado, né? Hoje em dia isso evoluiu muito, né? Então, toda essa parte logística, aliás, existia um negócio lá na Geslever de Valinhos, que era estudo de fluxo de veículos, né? Lembra disso? Nossa! Que era para fazer o master plan lá de 5 anos e tudo mais. E mais ainda... Antigamente se fazia plano de 5 anos, né? Então, antigamente fazia, hoje em dia nem vale a pena, a não ser que seja... Nem vale mais a pena. Né? E tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, muitas vezes, aqui eu acho que vai ter gente da Geslever que vai assistir essa conversa nossa aqui, né? Eu lembro muito lá das apresentações que a gente fazia, o Vilarinho saía desesperado para levar lá para o seu Ferreira, né? Então, tinha o Amarelo Ferreira, inclusive, que era usado nas apresentações, né? E isso, logicamente, são histórias que a gente conta, mas são histórias gostosas e que elas compõem a nossa vida, ou seja, elas elaboram a nossa vida, fazem parte, e eu acho que o importante de tudo isso é a gente saber valorizar as pessoas que estiveram ao nosso redor. Né? O que você opina de tudo isso, Vila? Porque a história... Tem muita gente que fala para ela, pô, mas você vive de história. Não é questão de viver de história, é você se respaldar nela para você continuar vivendo, né? Eu acho que, assim, no fundo, a passagem da gente pela vida é uma história, né? A vida em si é uma história, né? Em que você pode ou não valorizar algumas épocas dessa história, algumas serem melhor que outras e por aí adiante, mas a vida é uma história. Não tem como falar na vida da gente sem se referir a algum momento, bom ou mal, que a gente passou, né? E honestamente, eu acho que hoje em dia, até os maus momentos talvez sejam aqueles de maior aprendizado, né? Sempre você aprende mais na dor do que no prazer, né? Acho que pelo menos para minha vida tem sido assim. Então, assim, você aborda de uma forma que é muito interessante, porque eu na minha conversa com as pessoas, eu uso muito meus exemplos de vida, né? E, no fundo, eu acho que isso materializa a possibilidade do que você está falando, né? Porque você tem um exemplo concreto, né? Então, assim, desde onde eu comecei, os tropeços e os aprendizados e o sucesso, eu sempre uso isso quando eu estou fazendo ou coaching, ou mentor, ou sei lá o quê. Eu acho que é muito importante, porque para as pessoas elas terem uma base mais sólida do que é possível de fazer numa situação real, né? Então, eu sou contador de história por natureza, eu gosto muito de contar história, e a minha vida, eu tenho uma infinidade de histórias
é assim, né? Eu acho que eu dediquei por questões de família, ou por escolhas, ou sei lá, por eu ser desse jeito mesmo, não sei. Mas acho que durante toda a minha vida eu dediquei mais para a vida profissional do que para a vida da família, porque eu sentia que eu tinha necessidade de construir a segurança da família. Então, eu achava que, fazendo a dedicação que eu dava para a empresa, eu conseguiria oferecer para a família o estudo dos filhos e uma formação para os filhos, essa coisa toda. Então, a minha vida é muito cheia de história de trabalho. Eu nunca tive um hobby que não fosse o meu trabalho, porque eu adorava o meu trabalho. Meu trabalho me realizava. Eu era uma pessoa, com sucesso ou não, eu era muito feliz fazendo o que eu fazia, né? E era muito feliz no meio das pessoas. Eu gostava muito de viver no meio das pessoas, porque eu conseguia, eu achava que eu ajudava mais. Então, assim, a história se conta para o cara, uma situação, aquilo convence. Parece que é mais fácil de você convencer a pessoa de que é possível de ser feito daquela forma, né? Ou é possível de motivar a pessoa naquela direção. Então, sim, eu gosto muito de usar meus exemplos de vida, de como eu conduzi a minha vida para poder ajudar outras pessoas. Não, e aí, Vila, tem uma coisa muito bacana o que você falou, porque eu, por exemplo, eu me coloco nas minhas aulas, palestras, dizendo que eu sou um contador de causos. Né? Eu conto causos. Ou seja, quem tem história para contar, conta história. Né? Quem não tem história para contar, I'm sorry, né? Vai por outro caminho. Mas ou seja, existem histórias que são consolidadas, existem histórias que valem a pena, e tem um detalhe, né? Tem um detalhe importante. Quando você conta uma história bem contada, usando como exemplo e tudo mais, as pessoas param para prestar atenção naquilo que você está falando. Isso tem estudos, né? Tanto que existem cursos para que as pessoas aprendam a contar histórias sobre a vida delas, dentro desse contexto, até para atrair um pouco mais a atenção e reter mais o conhecimento das pessoas, né? Vila, está sendo fantástico o nosso bate-papo aqui, mas se eu disser para você que o nosso tempo já está se exaurindo, né? Nós já passamos por ele, o que eu gostaria, Vila, nesse momento aqui, até porque você falou que é mentor, né? E é tão gostoso, né, Vila, a gente usar aqui a nossa experiência de vida, conversando com pessoas. Eu tenho aqui o mundo todo, às vezes, né? Hoje de manhã eu fiz aqui uma prosa com a Austrália, mas faço mentoria lá com o pessoal do México, tem do Canadá também, tem da Inglaterra, e fora aqui do Brasil. E eu adoro, Vila, eu dedico a minha sexta-feira para fazer voluntariado. E tem muita gente, tem muito estudante, principalmente do Nordeste, que me procura, né, para a gente conversar, qual é o caminho a seguir, né? Não é para pedir emprego, né? Desculpa, emprego eu não consigo dar, né? Então, eu gostaria que você, Vila, cá entre nós, para mim, você é uma pessoa que tem uma baita de uma história, né? Então, eu gostaria que você passasse uma mensagem para as pessoas que seguem aqui, assistem o Prosa com o Bertaglia, né? Eu não gosto muito desses finalmente encerramento, porque não é muito a minha praia, eu gosto da continuidade. Mas, assim, o que eu posso falar para as pessoas, né? É o que eu sempre falo para ninguém. Se você decidir vender pulseirinha na praia, pô, cara, legal, sabe? Muito legal. Seja uma pessoa feliz. Se é isso que você quer, vá lá e venda a melhor pulseirinha da praia, cara, porque aquilo você vai fazer com extremo prazer, com extrema satisfação, aquilo. Mas condicione a sua ambição ao que você gostaria, aquilo que te fizesse feliz. Então, condicione a sua ambição a alguém que vai vender pulseirinha na praia e que, de alguma maneira, vai ter as suas restrições impostas pelas escolhas que fez. A gente está num mundo onde as escolhas são fundamentais para que você determine o que você quer ser, até onde você quer chegar. Realmente depende. Estar no lugar certo, na hora certa, ajuda, mas depende muito de você. Né? Não depende do seu chefe, não depende do seu mentor, não depende de mais ninguém além de você. Você tem que realmente entender das suas capacidades, dos seus limites, principalmente, das suas ambições, do que você está disposto a abrir mão, né? Porque a vida não é simples, né? Abrir mão da família
é uma conta bastante elevada. Então, você tem que decidir do que você está disposto a abrir mão e quanto você está disposto a se dedicar. E siga a vida. Execução, sem medo. Não tem que ter medo. Vai ser feliz, sim. De alguma maneira vai ser feliz. Acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Acredite em você, dentro do que você... Eu brinco, se tranque no quarto, faça uma análise, entenda quem você é, entenda seus limites, entenda suas capacidades, abra a porta, cara, e vai viver a vida. É por aí. O que eu realmente admiro em você, Vila, é essa comunicação simples, essa simplicidade, né, na sua fala. E é gostoso de ouvir. Aliás, tem uma frase do Gladiador, e eu vou replicar essa frase aqui e dedicar a você, entendeu? O que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade, né? Então, essa frase não tem um dono, é lá do filme do Gladiador, né? Não encontrei um dono para ela. Qualquer momento eu vou deter os direitos autorais dessa frase, que eu gosto muito. E você, acima de tudo, é uma pessoa que inspira, né? Porque o líder, não é porque você parou na Unilever, você continua com o seu trabalho de mentoria e tudo mais, fantástico isso, mas o líder, ele continua líder, né? E continua líder por muito tempo, né? Então, eu acho que esse é o espaço que nós ocupamos, é a história de ecoar pela eternidade. Não tem nada a ver com religião, mas tem a ver, sim, com ser perene, né? Não ser temporário, né? Então, são algumas coisas que a gente faz na vida que marcam, né? Eu acredito muito no legado, né? Essa história de marcar, ou seja, tá bom, mas, Paulo, você vai morrer, as pessoas... Não importa o que eu vou deixar, né? Para as pessoas, para a minha família, para a minha netinha, você tem netos aí, você sabe como é que é isso. Então, nós estamos criando um ambiente, colocando um tijolinho nessa parede, exatamente para que eles possam desfrutar disso, né? Vila, fantástico. Não, deixa, antes de você terminar, eu juro que eu não vou gastar mais do que 1 minuto. Mas é uma história que me ocorreu agora, que eu acho que é muito rica nesse aspecto da história da gente, né? Da história da gente, do que você está falando de legado. A minha filha, ela fez administração e, por alguma razão, ela decidiu seguir a carreira, se surpreenda, de logística. Nada a ver comigo, porque eu nunca tive... Você nunca influencia a filha. Ela simplesmente gostou do tema. E assim, é filho. Então, o filho nunca tem admiração pelo pai, né? Ele vai descobrir em algum certo momento da vida. E aí ela não tinha que fazer estágio, aí eu ajudei, eu já tinha me retirado da Unilever, eu já estava na consultoria, e ela foi fazer estágio na Unilever. Ela tinha acabado de... Estava no último ano da escola, foi fazer estágio na Unilever. E um dia ela voltou para mim e falou assim, pai, como assim? Eu falei assim, como assim o quê? Como é que você pode ser tão conhecido, tão querido, tão falado, anos depois que você saiu de lá? Eu falei, mas falado por quê? Pô, eu falo que sou Vilarinho, todo mundo te conhece, todo mundo te admira, todo mundo manda um beijo, um abraço para você. E assim, e hoje eu posso ser assim, é de uma felicidade muito grande. Eu sou o mentor da minha filha, cara. Ai, que bacana. Qualquer necessidade que ela tem, ela vem recorrer a mim. Então, isso para mim é uma experiência que você fala de legado, e é uma coisa assim, para mim, eu acho espetacular, porque poucos talvez tenham a condição de ser mentor do filho, né? Porque normalmente o filho sempre acha que o pai podia ter sido feito o pai podia ter feito de uma determinada maneira diferente. Mas não, ela toda vez que ela tem uma discussão, ela procura o pai, não como pai, mas como um profissional experiente que pode ajudá-la na tomada de decisão, né? Então, são essas histórias, eu digo, são histórias reais, não é? Quando você fala de legado, isso para mim é um tremendo legado, né? Um tremendo certeza de que eu procurei fazer as coisas da melhor forma possível. Puxa vida, Vilarinho. Bom, de novo, meu caro amigo, inspiração. Inspiração. Eu acho que isso é fantástico nas nossas vidas, né? Eu vou terminar aqui dizendo que, logicamente, nós todos somos as nossas escolhas, mas que a força esteja conosco, né? Sem dúvida nenhuma. Ao infinito e além. E além. Grande abraço para você. Obrigado, Vila. Abração. Grande abraço. Tchau, tchau. Falamos. Tchau.